Vamos ouvir a seguir o Claudenir Rodrigues Filho, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, vai nos trazer um depoimento de lá. Em seguida, vamos ouvir a doutora Roberta Maristela dos Santos, que é subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Promotores de Justiça Criminal do MP Rio de Janeiro. Depois vamos alternar também, ouvir o deputado Valdec, né, outros representantes dos peritos, universidades, papiloscopistas, vamos ouvir também a deputada Renata de Souza. Então, passo a palavra ao Claudenir Rodrigues Filho. Obrigado aqui. Aonde está? Está aí. Obrigado por ter vindo de São Paulo e nos traga aqui os bons avanços que vocês tiveram para que nós possamos nos inspirar, pelo menos na parte que funcionou bem lá para vocês. Então, a palavra é sua. Obrigado pela presença. Tem que falar bem perto. Deputado, me ouve? Muito bem. Deputado, nós trouxemos alguns dados para mostrar um pouco da nossa realidade. Se o senhor me permite, eu gostaria de usar a projeção. Claro. E com isso eu pediria o apoio dos representantes da casa com a parte operacional aqui. Agora sim. Excelentíssimo senhor deputado Carlos Mink, presidente dessa comissão, demais representantes dessa casa legislativa, nobres colegas peritos criminais, representantes de órgãos sindicais e associações, agradeço imensamente a oportunidade de mostrar um pouco da nossa realidade no Estado de São Paulo. Já percebo que perdemos um pouco da formatação da apresentação, mas creio que isso não vai comprometer a nossa explanação aqui. O fato é que no Estado de São Paulo, se nós pensarmos historicamente, antes de 75 nós tínhamos dois órgãos oficiais de perícia, o Instituto Médico Legal e o Instituto de Polícia Técnico-Científica, vinculados à Polícia Civil, e em 75 foi criado o Departamento Estadual de Polícia Científica, ao qual esses dois órgãos permaneceram vinculados. Até que na Constituição Estadual, em 89, se criou a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, no parágrafo 5º do artigo 140, também com esses dois órgãos, só que agora com o nome de Instituto Médico Legal e Instituto de Criminalística. Qual a importância de nós termos isso já na Constituição Estadual? A primeira importância ela está na nomenclatura, que não é o foco aqui, mas o segundo fato importante é algo que o nobre colega Rafael colocou e alguns outros colegas também já apresentaram anteriormente, é que o parágrafo 5º diz que lei específica definirá a organização e funcionamento e atribuições da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, que será dirigida alternadamente por perito criminal e médico legista, sendo integrada pelos órgãos que eu já mencionei. Então, essa é a principal importância, lá em 89, de nós termos a previsão da superintendência na Constituição do Estado. Evidentemente que em 94 saiu esta lei definindo a organização, né, da superintendência e reforçando no artigo 3º que este órgão, né, técnico-científico seria dirigido alternadamente por perito criminal e médico legista, e ele ainda limita um pouco mais ali, colocando como os integrantes da última classe das respectivas carreiras, né? Em 98 nós tivemos mais uma evolução, que foi um decreto que logo no artigo 1º, né, um decreto que dispõe sobre a estrutura organizacional do nosso órgão pericial criminal no Estado de São Paulo. Logo no artigo 1º ele diz que o órgão é diretamente subordinado ao secretário de Segurança Pública, e isso alterou o nosso organograma, de tal sorte que hoje nós temos, com base nesse decreto, nós temos orçamento próprio. E qual que é a vantagem de nós termos um dirigente com conhecimento técnico e orçamento próprio? Ninguém melhor do que o próprio conhecedor das necessidades do órgão, ninguém melhor do que o representante do orquestrar da produção das provas materiais, para saber onde esse dinheiro é melhor empregado em termos de investimento e custeio do órgão, né? Eu vou mostrar um pouco para vocês sobre a nossa evolução orçamentária da Superintendência da Polícia Técnico-Científica
antes da nossa desvinculação e posterior à nossa desvinculação. Novamente perdeu um pouquinho da formatação ali, porque nós não estamos usando exatamente o mesmo programa de projeção, mas creio que dê para entender. O fato é que nós saímos de um orçamento na casa dos 60 milhões para um orçamento desse ano, uma dotação orçamentária desse ano, em 2019, de 843 milhões. E eu apresento, qual que é a importância disso, né? Eu fiz ali uma média móvel do custeio da manutenção do órgão, e essa linha, ela representa aproximadamente quanto que é gasto com o custeio do órgão e quanto é gasto com, aproximadamente, quanto é gasto com investimento propriamente em inovação e tecnologia dentro da superintendência. Evidentemente que, tirando ali os anos de 2016, 2017 e 2018, fica bastante claro que, com base nesse conhecimento das necessidades do órgão, o investimento passou a ser muito maior, né? E qual é a consequência disso? Bem, a primeira consequência é que nós aumentamos bastante o número de atendimentos técnico-periciais, consequentemente a eficiência do órgão. E por que eu me refiro à eficiência do órgão? Ora, aqui nós temos um gráfico mostrando o aumento do número de atendimentos, mas será que isso reflete em aumento do número de pessoal? Veja, nós saímos lá da casa dos 700 mil laudos periciais para 1.185.000 laudos periciais em 2013, e hoje nós estamos conseguindo reduzir um pouco isso, também melhorando a eficiência e o diálogo com os órgãos aos quais nós prestamos serviço, de maneira que a eficiência seja ressaltada. Em 2013 aconteceu algo interessante, porque se nós observarmos o número de cargos ocupados entre peritos criminais e médicos legistas, e aqui eu estou só me referindo ao efetivo de nível superior da superintendência, nós vemos que, até meados de 2013, nós não tivemos um aumento muito significativo dos cargos, mas se o número de casos atendidos foi maior, então a eficiência do nosso trabalho está sendo maior. E essa eficiência do trabalho, ela só é maior com o mesmo efetivo de uma maneira: é simplesmente aumentando a tecnologia que nós temos no nosso pátio tecnológico dentro da superintendência. Se eu tenho mais tecnologia, se eu tenho mais investimentos, eu consigo ser mais eficiente, eu consigo dar atendimento a demandas, um maior número de demandas, no mesmo tempo. Apenas a título ilustrativo, lá em 2013, como eu comentei, que foi o nosso pico de atendimentos periciais, nós tivemos uma lei complementar que nós conseguimos demonstrar que nós precisávamos de um maior efetivo para aumentar ainda mais esses nossos atendimentos, e isso realmente aconteceu. Se vocês olharem essas linhas pontilhadas, elas representam os números de cargos da carreira de perito criminal e da carreira de médico legista no estado de São Paulo. Para perito criminal, nós estamos evoluindo bem, a ponto de em 2019, já tem uma nomeação prevista de mais de 257 cargos, nós devemos atingir quase a totalidade dos cargos ocupados, né? Esse aumento de investimentos que nós conseguimos com base no conhecimento técnico e operacional de um órgão de perícia criminal no estado de São Paulo, fez com que os nossos prédios pudessem efetivamente melhorar em qualidade de atendimento e, evidentemente, em condições de trabalho. O nobre colega Rafael também falava de condições de trabalho. Eu mostro aqui um exemplo, vou mostrar alguns exemplos aqui. Esse é o prédio ali acima à esquerda, é o prédio de uma das nossas unidades em Praia Grande. Como ele era, esse prédio ele chegou a ser interditado pelo Ministério Público, mas, enfim, judicialmente ele não foi para frente, apesar do pedido, e hoje esse é o nosso prédio, é um dos nossos prédios que tem a aprovação de funcionamento pela própria agência reguladora, né, pela Anvisa. Alguns outros exemplos, ali uma das nossas unidades no oeste da capital, antes da reforma, e abaixo dele uma imagem do projeto de reforma e construção que deve acontecer, deve terminar ainda esse ano. À direita, duas unidades que são da própria superintendência, né, da Polícia Técnico-Científica, uma em Avaré e outra em Tupã. Nossa unidade em Assis também, uma unidade nova, inaugurada há poucos anos. Aqui, um exemplo bem interessante, bastante importante para o estado de São Paulo, um exemplo do prédio de Bragança Paulista, que é um prédio com condições muito ruins, e nós conseguimos, lá por meio também das tratativas orçamentárias junto ao governo do estado, a verba e o terreno para a demolição desse prédio, construção dele e
uma construção de um prédio melhor, que atenda melhor às nossas necessidades em terreno anexo a esse prédio, né? Ali está o nosso projeto e abaixo dessa foto o projeto já em construção, numa foto bastante recente. Bem provável que nos próximos meses isso seja concluído. Mas nem só de prédio vive um órgão pericial. Evidentemente que as condições de trabalho e a adequabilidade do trabalho depende de uma infraestrutura predial, e é importante ressaltar isso, já que nós tínhamos problemas quanto aos nossos prédios serem meros puxadinhos das delegacias, raramente existia algum tipo de investimento predial, e passamos a ter, mas viaturas adequadas, com refrigeração adequada, algumas delas até com preparo de amostra no próprio transporte, né, visando a adequada preservação desses vestígios biológicos e demais vestígios. Ou mesmo o aumento, a melhoria do nosso pátio tecnológico, como eu comentei, visando não apenas a melhoria da qualidade analítica, mas também o estabelecimento de uma efetiva cadeia de custódia da prova, que é o que garante, é o que reveste uma prova material coletada no local de crime das mesmas características probatórias daquela apresentada numa corte judicial, né? Evidentemente que o fato de nós termos uma administração de peritos criminais e médicos legistas nos permitiu estabelecer uma série de convênios, uma série de tratativas bilaterais com órgãos de pesquisa, o que vem a calhar com uma comissão de ciência e tecnologia aqui presente. Isso para nós é um outro mundo, realmente. Eu mostro aqui, dentre esses institutos que vocês estão vendo aqui, algumas parcerias aconteceram no passado e vêm sendo renovadas, outras estão acontecendo, como é o caso da CETESB e do Conselho Regional de Medicina Veterinária, nos ajudando na parte de crimes contra a fauna. E, ao mesmo tempo, no estado de São Paulo, nós tivemos um histórico bastante problemático quanto a algumas ingerências que nós tivemos quanto à vinculação com órgãos de polícia judiciária, e talvez por isso os órgãos de direitos humanos apoiaram tanto esse tipo de iniciativa. O fato é que a desvinculação dos órgãos periciais, né, da maneira com que a gente imagina, ele é recomendado não só por órgãos internacionais, mas como iniciativas nacionais também apontam a mesma necessidade e os mesmos benefícios. E dentro do próprio Estado de São Paulo, nós também temos uma série de documentos que apontam as vantagens de uma modernização do modelo de segurança pública, passando pela desvinculação desses órgãos periciais. O fato é que o que nós queremos é que a Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo atenda de maneira igualitária não só o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Poder Judiciário, mas o Ministério Público, a Defensoria Pública, a própria Polícia Civil, a Polícia Militar nas demandas criminais, em inquéritos policiais militares, de maneira igualitária. Nós temos certeza que isso colabora com a sociedade da melhor maneira possível. Esse ano, a Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo completou 21 anos de desvinculação. E nada melhor que comemorar essa desvinculação auxiliando os nobres colegas peritos criminais e peritos oficiais de natureza criminal do Estado do Rio de Janeiro a contemplarem as suas demandas com a melhoria da perícia carioca. Muito obrigado, deputado. Obrigado você, Claudemir Rodrigues, até é difícil falar no meio de tantas merecidas palmas, da Superintendência da Polícia Técnica Científica de São Paulo. Antes de passar para a nossa próxima oradora, que é a Roberta Maristela dos Santos, né, do nosso MPRJ, da Promotoria de Justiça Criminal, eu queria fazer, Claudemir, só uma curta pergunta para você. Você nos mostrou aqui um outro mundo, né? Os colegas deputados vão comentar também, os outros, tem vários que vão ainda se pronunciar, mas me veio uma curiosidade num ponto que não me parece de menor importância. Vendo as estatísticas de diminuição dos homicídios por 100 mil habitantes, nós vemos que São Paulo tem uma posição privilegiada. É um dos estados que mais conseguiu essa queda dos índices de homicídio. O ponto que faltou, eu acho que na tua, talvez, não sei se por modéstia, o ponto que faltou na tua maravilhosa exposição foi a relação entre esse
aparelhamento, investimento, convênios, etc., da perícia e os resultados do combate ao crime e aos homicídios. Se você pudesse dar uma curta palavra antes da gente seguir, eu gostaria que voltasse o microfone. Ah, está aí. Então, pronto. Pois não, deputado. Nós temos, sim, algumas estatísticas que mostram, dentre os benefícios dessa desvinculação, uma melhoria da qualidade da prova material. Evidentemente que a diminuição efetiva da criminalidade, ela não depende exclusivamente daqueles que são representantes, né, da prova material, que é o caso da perícia criminal. Evidentemente que essa prova, ela passa por outros órgãos até que ela efetivamente reduza essa criminalidade. Mas se a pergunta for se esses investimentos contribuíram para essa resolução, né, para essa diminuição, eu não tenho a menor dúvida de que sim. E a maior prova disso é que nós observamos que a partir de 2013 o nosso número de atendimentos periciais vem diminuindo. E ele vem diminuindo mais ou menos da mesma forma que as taxas criminais no Estado de São Paulo. Obrigado, muito obrigado. Realmente ficamos aqui encantados aqui com a sua exposição. Passo a palavra...